Olá, meu nome é Marlon Martins, esse é o canal Vânita, seja muito bem-vindo. Hoje falaremos sobre a ONU e qual o papel dela e se ela perdeu poder, se ela perdeu relevância ou se ela nunca teve relevância logo após a vinheta. A ONU é criada após os horrores da Segunda Guerra Mundial, com o morticínio que aconteceu nas linhas de combate pela Europa, pelo desastre que foi o regime nazista, pelo desastre dos regimes autoritários que surgiram na Europa naquele contexto. Enfim, toda a mortandade e destruição e sofrimento que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, serviram de pressuposto para a criação da ONU, a fim de que se evitasse que guerras de caráter global surgissem novamente. E a ONU, então, nesse sentido, foi exitosa. De lá até hoje não houve mais nenhum conflito generalista, mesmo ao longo da Guerra Fria, onde havia uma tensão muito forte entre Estados Unidos e União Soviética, havia uma tensão nuclear que pairava no ar durante aquele período, mas ainda assim não houve destruição do planeta. Pois bem, então a ONU teve seu papel e tem seu papel. As deliberações que acontecem ali servem indiscutivelmente para viabilizar um espaço de diálogo que evite a guerra. Então a ONU é um ambiente eminentemente político, porque a política é a guerra sem armas, é a guerra antes da guerra. Então, para que a guerra que se trava antes da guerra impeça que a guerra de fato aconteça, a ONU é fundamental como órgão deliberativo e consultivo. Basicamente é isso. Deliberações acontecem por lá, mas a maioria dos países não tem poder de fato. 5 países têm poder de veto, o que leva a uma desigualdade de forças na instituição. E se um país, dentre os 5, vetar algo que muitos países votaram, aquilo não tem serventia. Assim sendo, o que acontece é que a ONU mostra-se como esse órgão deliberativo, mas esse órgão que ainda assim sujeita-se à força maior de alguns países em detrimento de outros. A ONU premiou, né, na sua formação, os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, representados por Estados Unidos, hoje Rússia, China, França e Reino Unido. Pois bem, com base nisso, então, a discussão que se coloca é, bom, se a ONU é esse órgão deliberativo e consultivo, ou seja, a ONU faz estudos, análises a partir de comissões que vão dizer o que seria melhor para determinados contextos em determinados países, quando se pensa em conflitos, mas não só conflitos. A ONU tem menores que servem indiscutivelmente para que a mesma possa atuar em diversos setores. Existe a Acnur, voltada para refugiados, e por aí vai. Pois bem, então a ONU tem um papel importante. Nos corredores da ONU, mais do que nessas salas oficiais, está o verdadeiro poder da ONU, onde pessoas em posições de destaque de diversos países discutem entre si e conseguem fazer com que a pressão que determinado possível conflito esteja chegando, explodindo, possa ser
aliviada. Então, essas pessoas que fazem parte de administrações em diversos países fazem é conseguir diálogos e interações para que aquela pressão se esvazie e aí os ânimos se arrefeçam. E nós nem vemos isso, nem sabemos quem são, mas essas pessoas estão lá. Pois bem, então esses elementos são muito meritórios e importantes na Organização das Nações Unidas. É uma organização de referência, ou seja, se há conflito, se há possibilidade de conflito, já se sabe onde que vai ir para tentar evitar ou para tentar minorar. Então, é assim que funciona, é assim que a ONU se constitui. Pois bem, mas aí vamos se dizer, mas tiveram muitos golpes de Estado, a ONU não pode interferir nisso diretamente. Como eu disse, deliberativo, consultivo e talvez até econômico, mas a ONU também não pode fazer isso. Ela pode apontar para que se faça, que os países façam sanções, bloqueios econômicos, mas ainda assim ela mesma não pode fazer isso. Ou outros conflitos. Como eu disse, conflito geral e total não aconteceu, mas desde a criação da ONU. Há grande mérito nisso. No entanto, conflitos locais são efervescentes ah, ao longo de todo esse período e estão acontecendo hoje na África, na Ásia, enfim, e na Europa, o que acendeu um alerta sobre o arranjo internacional pós-Guerra Fria, onde os Estados Unidos se mostrou por um período a potência inconteste, estabeleceu a Pax Americana e garantiu talvez o melhor momento histórico do planeta em décadas e décadas e décadas, talvez até em séculos, mostrando-se a melhor potência mundial ou o melhor reino, o melhor império até hoje. Mas isso está perdendo força ou já perdeu devido à disputa então que acontece agora entre o dragão e a águia. E portanto essa ordem muda. E com essas mudanças, com a guerra na Ucrânia, com nações achando interessante fazer intervenções militares, as coisas podem mudar. E o país que deveria ser, então, o garantidor dessa ordem estabelecida, hoje, ao que parece, não continuará nessa posição, devido a Donald Trump, que tem adotado uma postura política e econômica que se choca com os consensos que se firmaram na comunidade internacional no pós-guerra. Então, as coisas estão mudando e não sabemos se a ONU ainda funcionará ou se ela funcionar se será da mesma maneira ou se terá peso aquilo que acontece na ONU. Ainda há peso, mas tende a enfraquecer cada vez mais devido a todos esses fatores que eu elenquei aqui. Então, com base nisso, não sabemos. Com o fim da ONU, será a guerra de todos contra todos? Será que isso será possível? Ou será que ainda haverá bom senso e tentativas de equalizarem disputas? Não sabemos disso e vamos aguardar os próximos capítulos, não é? Bom, antes de concluir, e o Brasil? Eu diria que o Brasil deve aproveitar esse momento histórico para fazer o dever de casa, desenvolver fortemente sua infraestrutura, sua economia de base e sua capacidade militar
e ficar absolutamente de fora das grandes disputas militares que podem vir a surgir em breve. E, bom, se o Brasil fizer isso, ele será uma grande potência e poderá ter o papel que os Estados Unidos da América teve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, de financiar a reconstrução pós-escombros. Quem sabe o Brasil não pode adotar essa postura ou esse papel em um futuro próximo. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e esteja presente aqui para o vídeo vindouro. Muito obrigado e até lá.